Olá, Deus te abençoe e te guarde. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de bênção na sua vida e que Deus te abençoe. Antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito, nos ajudar a compartilhar, alcançando as pessoas, trazendo a palavra de vitória, de bênção na vida de cada um e de suas respectivas famílias. Nós aprendemos na palavra de Deus que Josué, em um determinado momento, ele fez um discurso para o povo de Israel. E depois que ele explicou todo o propósito de Deus para a vida deles, ele fez uma declaração muito importante, que ele disse assim: escolha hoje a quem servais, se é os deuses dos seus antepassados ou os deuses da terra que nós estamos hoje. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui nós temos três opções. Os deuses do nosso passado, viver como vivia no nosso passado, viver de acordo com o lugar que nós estamos vivendo agora, tá? Talvez, né, num lugar estranho, e ou seguir o Deus verdadeiro, o Deus dos nossos pais, o Deus Todo-Poderoso. Então Josué deixou bem claro aqui. Josué, ele foi escravo no Egito, ele saiu com Moisés. Josué é aquele que não se corrompeu. Josué é aquele que foi com Moisés no monte para receber as tábuas da lei, e ele não ficou no arraial com Arão e com os demais fazendo bezerra de ouro, mas ele também não podia subir ao monte junto com Moisés. Mas ele não voltou para o arraial, ele não pôde ir lá na presença de Deus, mas também ele não voltou para o meio do arraial, ele ficou ao pé do monte esperando por Moisés. Por isso, são esses e outros motivos que fazem com que Josué se prepare para ser o sucessor, para dar continuidade ao trabalho que Moisés começou tirando o pessoal do Egito. Então Josué é sempre referência para todos nós. E ele fez essa declaração, por quê? Porque família é prioridade. Paulo falou: Timóteo, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então família é prioridade de Deus. E a Bíblia deixa bem claro no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. De que vale qualquer conquista nossa fora de casa se a gente não conquistar a nossa família? O que vale qualquer coisa que a gente tenha na vida se a gente não tem a nossa família para compartilhar? Então família é o ponto principal da nossa vida. A gente nasce numa família, seja ela pequena ou grande, com poder aquisitivo alto ou baixo, não importa. É sua família. É o lugar que Deus preparou para você. E Deus tem um propósito na sua vida, nessa casa, nessa família, para que você seja um exemplo da grandeza de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Então, toma posse aí, mesmo sua família esteja passando por algum tipo de problema, Deus colocou você para resolver esse problema. Você é a solução, porque o propósito de vida é esse. Nós viemos para suprir uma necessidade ou para resolver algum problema. Então descubra o seu propósito, porque Deus vai te usar aonde você está. Então Josué, ele faz uma declaração que é fundamental. Ele falou assim: olha, escolha quem servais, porém eu e minha casa, nós já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Agora, o que é servir o Senhor? Como servir o Senhor? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: o que você tem aprendido, confia a homens fiéis, que façam o mesmo para ensinar a outros. Quer dizer, o exemplo, a gente tem que ser exemplo e para repassar isso a outras pessoas. Primeiro, ser exemplo. Não adianta a gente querer ensinar uma coisa e viver outra. Muitos pais têm dificuldade com os filhos ou com a família, muitas pessoas querem servir a Deus, têm dificuldade com a família, e por isso ensina uma coisa, mas dentro de casa a pessoa é outra. Ela ensina a praticar e ela se torna como os fariseus na época de Jesus. O maior problema dos fariseus e dos saduceus era justamente isso. Eles atavam fardos pesados sobre as pessoas, coisas que não dava para cumprir. Então, na prática hoje, o que seria?
são aqueles pais que querem ensinar o menino a ler uma Bíblia e enquanto ele vai assistir um jogo de futebol. A mãe ensina a menina a ler a Bíblia e ela vai assistir novela ou qualquer outra coisa assim. Não existe esse vá fazer, existe vamos fazer. O ser exemplo é isso, é a gente saber que vai levar, Provérbios 22, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando estiver velho não se desviará dele. A gente trazer essa realidade para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, a importância de andar com Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. Agora, quando fazer isso? Então aqui eu quero compartilhar esse trecho com você. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Está escrito assim, na linguagem de hoje: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repita essas leis em casa, fora de casa, para se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Então, em todo momento, nós devemos criar situações para trazer a presença de Deus. E hoje em dia tem muitos recursos. Tem Bíblia ilustrada, tem filmes considerados evangélicos, gospel, que traz a presença de Deus, que traz a palavra de Deus naquele entretenimento, trazendo sabedoria para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, e mesmo os filmes normais, os filmes comuns, a gente pode tirar proveito dele. A gente pode olhar assistir com um olhar crítico, não um olhar menosprezando ou falando mal, mas um olhar trazendo uma reflexão para que os nossos filhos aprendam as verdades de Deus, trazendo experiências práticas, e isso vai trazer experiência para a nossa família, trazer a presença de Deus, envolver nossos filhos nas atividades que glorificam a Deus. Não é uma coisa inflexível, muito pelo contrário, tem que ser uma coisa leve, em que os pais participam, em que a família participa, ter tempo para os filhos, para colocar em prática aquilo que a gente ensina na teoria da Bíblia. Então a gente precisa ser exemplo dos fiéis. Então Josué falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí a Bíblia ensina para a gente a ser exemplo e a ensinar a todo tempo. É ter alegria quando vai congregar, é ter alegria com as pessoas que nos cercam, é conviver com aquelas pessoas que amam a Deus, é conviver mais com aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, é pegar aquelas pessoas que têm uma vida com Deus, que a gente percebe mesmo que não é só uma religião, e pegar aquelas pessoas como referência, aprender com elas, tentar andar mais próximo delas, para entender o que elas fazem, como é que elas conversam, e a gente vai aprendendo com os mais experientes. Essa é a vontade de Deus, para que a sua família seja abençoada. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não é ganhando mais dinheiro que sua família vai ser bem sucedida. Não é tendo mais diplomas que a sua família vai ser bem sucedida. Não é isso. É quando Deus entra na sua casa, entra através de uma célula, entra através de alguma festinha que você faz com as pessoas que temem a Deus. Não tem problema convidar outras pessoas, mas elas vão se envolver com o nosso ambiente, com as nossas músicas, com a nossa linguagem, para que Deus se estabeleça no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Agora, se a pessoa ficar alienada, não conversa com ninguém, não deixa as crianças se envolver com coisas da geração dela, aí realmente fica difícil manter essas crianças na presença de Deus, porque fica uma coisa chata, uma coisa desagradável. Porque os fariseus faziam isso. Eles falavam coisas que eram impraticáveis. Então nós temos que trazer leveza, trazer clareza e ser exemplo para a nossa família. Exemplo de que Deus é
maravilhoso e que é bom estar na presença dele. E como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é muito importante quando a gente congrega, quando a gente tem uma comunidade que a gente pode participar, quando a gente tem amigos que a gente pode participar, quando tem pessoas que a gente pode reunir na nossa casa ou na casa deles e falar da palavra de Deus. Então fica aqui essa palavra para você e eu, para todos nós, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos em frente e que a nossa família seja uma bênção na presença de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas.